walk down the many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is
Boa noite, sejam todos bem-vindos a este Deleuze e Modos de Usar sobre destruições e invenções de mundos. O projeto é uma ação do LAPSO, Laboratório de Arte e Psicologia Social, do curso de Psicologia da Universidade Federal de Pelotas. Estamos iniciando nesta noite com a fala do professor Daniel Mendonça, uma introdução ao pensamento pós-estruturalista, e vamos até dia 16 de setembro. Serão, portanto, 12 semanas, 12 encontros. Esses encontros acontecerão sempre às quartas-feiras, das 19 até às 20h30. Todos vocês que realizaram inscrições têm direito à certificação. Basta agora assinar a lista de presença no formulário que deve estar aparecendo para vocês aqui no chat ao lado. Todo mundo está vendo aí o nosso formulário? Quem não conseguiu fazer a inscrição também pode participar da fala do professor Daniel Mendonça, mas nós não teremos como certificar vocês. Além da fala de hoje, Introdução ao Pensamento Pós-Estruturalista, teremos ainda a fala do professor Roger Albernaz, que se intitula Poéticas da Aula, Maquinações a Traduzir. Essa fala vai acontecer no dia 5 de agosto. E também a fala do professor Clóvis Martins Costa, Provocações para Fazer Pensar a Pintura, Notas de Ateliê. Essa fala vai acontecer no dia 12 de agosto. Essas três falas, a fala do professor Daniel, do professor Clóvis e do professor Roger, vão ser transmitidas por aqui, pela página do projeto. Quem quiser assistir será muito bem-vindo, tendo feito inscrição ou não. Serão falas, portanto, abertas. Serão falas abertas ao público geral. As demais ações do projeto serão realizadas por videoconferência. A videoconferência nos permite uma aproximação maior com o público. Então, para nós que somos professores, é muito interessante ter uma imagem de todos que estão participando conosco. Essa posição aqui, ela é um pouco mais fria, um pouco distante, a gente fica isolado de vocês. A videoconferência, então, ela nos aproxima bastante, mas, ao mesmo tempo, ela também nos distancia no seguinte sentido. A plataforma Google Meet, que é a plataforma que a gente vai utilizar para as videoconferências, ela tem uma limitação de inscrições. Nós somos obrigados, portanto, a fazer uma limitação das inscrições que nós recebemos por essa condição técnica. Nessas ações, todos que realizaram inscrição serão avisados por e-mail. Nós vamos avisar vocês, então, por e-mail, aonde é que vai estar acontecendo, qual é o endereço da sala, onde vai estar acontecendo as seguintes palestras. Cito uma a uma. Ter uma ideia em cinema, com a professora Cíntia Lange, Deleuze e a Arte, uma leitura da obra de Anne Sovanax, com o professor Ed Ranieri, Deleuze e a Música, com o professor Marcelo Borba, Deleuze e a Cartografia, com o professor Luciano Bedin, Diferença Preta, com o professor Eduardo Pacheco, O Diagrama da Gruta, imagem escrita em Clarice Lispector e Gilles Deleuze, com a professora Lilian Hack. Da mesma forma, vamos avisar por e-mail os inscritos das duas oficinas que temos no projeto. Os Corpos das Nuvens, Ficção como Método, oficina que será ministrada pelo professor Luiz Arthur, e Imagens à Noite, para uma fotografia desolada, oficina que será
ministrada pela professora Lisângela Torres. Bueno, para finalizar essa fala de boas-vindas a todos vocês, eu gostaria de agradecer muito o interesse pelo projeto. Fomos surpreendidos com o número de inscrições que tivemos, então gostaria de, em nome de toda a equipe que trabalhou para a realização desse projeto, agradecer muitíssimo o interesse de cada um de vocês e aproveitar esse momento inicial para fazer uma breve ressalva, no sentido de evitar possíveis frustrações, ok? Este conjunto de professores que compõem o Deleuze Modo de Usar não se pretende como especialistas na obra de Deleuze. Nós não vamos lhes apresentar um modo mais correto, não vamos lhes apresentar um modo mais verdadeiro, nem mais seguro de trabalhar com esse pensamento. O nosso modo passa mais pelo uso que fazemos de Deleuze em nossas pesquisas do que propriamente por uma maneira ideal de lidar com tais conceitos. O uso que nós fazemos de Deleuze é muito próximo do uso que alguém poderia fazer de uma música, de um filme, de um poema. A caixa de ferramentas, já um tanto clichê, talvez sirva aqui para a gente fazer uma contraposição com um Deleuze que se pretende hegemônico. Temos a fala bastante conhecida também de Michel Foucault, de que um dia o século seria deleuziano, mas essa fala, sem dúvida nenhuma, é uma fala de alguém que está sorrindo ou talvez até gargalhando. Essa é a nossa impressão. Nós não estamos, não pactuamos, não estamos de acordo com esse devir hegeliano que, em alguns programas de pós-graduação, é apresentado aos alunos de mestrado ou de doutorado, um Deleuze como uma espécie de panaceia conceitual que poderia resolver todos os problemas de suas pesquisas e todas as questões que poderiam estar vindo. Longe disso, muito longe. O nosso projeto, ele é um projeto que não lida com esse majoritário. Nós estamos o tempo todo flertando, ou nos aproximando de um Deleuze menor, de uma espécie de linha de fuga no próprio pensamento do Deleuze. Nos interessa esse menor, nos interessa essa linha de fuga na própria ideia, nos próprios conceitos formulados, forjados pelo Deleuze. Em síntese, acho que o que eu tento dizer a vocês é que não queremos trazer, enunciar, colocar, revelar nenhum tipo de verdade deleuziana a ninguém. O que desejamos e talvez possamos fazer aqui é modestamente compartilhar com vocês um pouco da leitura que estamos fazendo sobre a destruição e a invenção desses mundos que estão nesse exato momento acontecendo. E, bueno, para compartilhar essa leitura, nós vamos, sim, falar das nossas pesquisas, é como nós trabalhamos aqui na academia, né? Nós trabalhamos com pesquisas e essas pesquisas, sim, elas têm uma relação bastante forte, bastante potente, bastante rigorosa com a filosofia da diferença. Para essa abertura, nós convidamos o professor Daniel Mendonça, ele vai fazer aí o nosso abre-alas das 11 semanas que teremos na sequência. A ideia é que ele nos
ajude a colocar uma contextualização ou ajude a contextualizar o campo problemático de onde a filosofia da diferença enuncia as suas questões. Ou seja, a expectativa é de que essa introdução ao pensamento pós-estruturalista nos ajude a mapear algumas das linhas de força que criam condições de possibilidade para os problemas colocados pela filosofia da diferença. Trata-se de perceber que o campo problemático de um Platão, de um Kant ou mesmo de Nietzsche são distintos a de um Deleuze. Tais distinções nos parecem importantes à medida que, sem elas, cairíamos numa espécie de niilismo filosófico. O professor Daniel Mendonça, ele é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez estágio pós-doutoral em Ideologia e Análise de Discurso pela Universidade of Essex, Reino Unido, é professor associado na Universidade Federal de Pelotas, nos cursos de licenciatura e bacharelado em Ciências Sociais e no programa de pós-graduação em Ciência Política. É bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq, nível 2. Bueno, como vai funcionar a nossa intervenção dessa noite? O professor Daniel Mendonça vai fazer uma exposição em torno de 30, 40 minutos, mais ou menos, e enquanto o professor estiver enunciando a sua fala, eu gostaria que vocês o provocassem, colocassem questões, colocassem comentários aqui no nosso chat. Após o encerramento, assim que o professor Daniel finalizar a sua fala, nós vamos, então, selecionar algumas questões e vamos colocar ao professor Daniel para que ele possa reagir às questões de vocês. A nossa intenção é, portanto, provocar um debate entre vocês e o professor Daniel Mendonça. Como abertura do nosso seminário, eu gostaria de convidar vocês todos para a gente escutar juntos uma canção, uma música que se chama Miss Tempestade. Vai aparecer o link aqui para vocês no chat. A ideia é a seguinte, a ideia é todo mundo abrir a música, abrir o YouTube com a música. Eu vou fazer uma contagem regressiva em 3, 2, 1. Vocês clicam no play quando eu disser já, e a gente pode, então, ouvir essa música todos juntos. É uma música que eu lembrei na madrugada dessa noite, com essa tempestade belíssima que nós tivemos, um pouco trazer essas forças aqui também para o seminário de uma outra forma, num outro agenciamento. Então, desejo a todos um excelente seminário, contente com a presença de todos aqui no nosso Deleuze, modo de usar. Vamos ao YouTube. Se vocês estão prontos, abram a música, eu vou contar de 3 a 1 e a gente pode ouvi-la juntos. É uma composição em parceria de um importante músico aqui de Pelotas, Vitor Ramil, e um poeta paranaense, que é o Ricardo Corona. Vamos lá? Todos prontos? Então, 3, 2, 1, já!
Bem, depois de Miss Tempestade, deixo vocês então com o professor Daniel Mendonça. Daniel, por favor. Boa noite a todas, a todos. Gostaria de agradecer ao Edio e a toda a equipe do projeto, a acolhida, o convite, dizer que é um grande prazer estar aqui, num momento tão difícil para todos nós. Esse evento era para ter sido realizado na nossa universidade, nas dependências da universidade. Tivemos de adiá-lo em função da pandemia, mas espero que com o uso da internet, com o uso dessa ferramenta, que tem seus malefícios certamente, mas muitos benefícios também, a gente possa ter uma grande jornada aí de 11 semanas. Eu fui escalado, digamos assim, para fazer uma introdução ao pós-estruturalismo, e digo para vocês que não é uma tarefa muito simples. Falar de uma maneira introdutória, num tempo relativamente escasso, aí, entre 30 a 40 minutos, e ainda mais sobre o pós-estruturalismo, porque nós estamos falando sobre alguma coisa que apresenta por si só diversas divergências. É bem possível que alguns de vocês já sejam iniciados ao pós-estruturalismo e que achem a introdução que eu procurarei aqui apresentar a vocês, que essa introdução seja uma introdução meio estranha, uma introdução que esteja faltando alguma coisa. Ela certamente será estranha para alguns, ela certamente não é completa. E esse não ser completo não se trata nem do fato de que haveria alguma possibilidade de se dizer coisa de forma completa. Não é nem sobre isso que eu estou falando. É porque o pós-estruturalismo, ele é completamente multifacetado. Ele tem diversas origens. Por exemplo, alguns autores pós-estruturalistas, como Foucault, bebem numa fonte nietzschiana. Não é a minha fonte, vamos dizer assim. Também eu vou trabalhar a partir de uma perspectiva heideggeriana. Também não sou um especialista, tampouco um leitor assíduo de Deleuze. Portanto, nesta minha introdução, Deleuze, que é o personagem principal pós-estruturalista desse projeto, ele estará ausente ainda. Então, certamente, alguns ou muitos de vocês ficarão frustrados pela ausência de Deleuze, que será ausência basicamente hoje, porque nas próximas apresentações ele será, digamos assim, o personagem principal. Então, feitas essas ressalvas, que eu acho extremamente pertinentes, eu gostaria de dizer que a minha apresentação acerca da perspectiva pós-estruturalista, ela vai seguir um fio explicativo que vai ser traçado da seguinte forma. Primeiramente, nessa exposição, o pós-estruturalismo ele vai ser o tempo todo entendido como uma operação de retirada de fundamento
do estruturalismo. Para o pós-estruturalismo, para que ele possa nascer, é preciso que o estruturalismo perca o chão. Então, o estruturalismo ele é uma resposta. Desculpa, o pós-estruturalismo é uma resposta ao estruturalismo. Ele é esta perda do chão, né, do estruturalismo. Para que nós possamos compreender, né, essa retirada do chão, do fundamento do estruturalismo, que representa o que eu estou chamando aqui de pós-fundacionalismo, eu vou percorrer um caminho que vai passar, inicialmente, pela introdução do que seria o estruturalismo. Eu não posso falar de pós-estruturalismo sem falar de estruturalismo. Tá? Essa introdução, ela privilegiará, basicamente, dois autores. Um autor que é a origem de toda a lógica do pensamento estrutural, mas que não é estruturalista. Ou a gente poderia dizer que é um estruturalista avant-garde, né, que é Saussure. E o representante, digamos, o maior expoente do estruturalismo, Lévi-Strauss. Então, na primeira parte da minha apresentação, falarei sempre de uma forma introdutória, né, portanto, estabelecendo uma série de atalhos nessa minha fala, Saussure e Lévi-Strauss. Num segundo momento da minha apresentação, eu falarei de Heidegger, mas não do pensamento heideggeriano. Falarei acerca de como Heidegger pensa, elabora a questão do fundamento. Para, enfim, na terceira e última parte da minha fala, eu mencionar Derrida e a forma como Derrida vai lidar criticamente com o estruturalismo a partir daquilo que a gente pode tomar de uma herança heideggeriana em Derrida, né? Essa herança pós-fundacional que Derrida vai tomar de Heidegger. Notem, não vai ser uma fala completa, não vai ser uma fala em que todos os elementos ficarão absolutamente bem descritos. Ela é uma fala no sentido de mapear, né? Uma chegada para aqueles que não conhecem o pós-estruturalismo, para que tenham pelo menos os primeiros contornos do que a gente poderia chamar desse pensamento pós-fundacional. Muito bem. Então, iniciando por Saussure e Lévi-Strauss, né? Tudo começa com Saussure. Quando a gente está falando em estruturalismo, nós temos de nos referir a Ferdinand de Saussure, ao seu curso de Linguística Geral. Na verdade, o curso de Linguística Geral, antes de ser um livro, e eu já vou explicar isso, foram uma série de aulas que Ferdinand de Saussure deu em Genebra entre os anos de 1906 e 1911. Essas aulas, elas nunca foram publicadas. Elas foram dadas de 1906 e 1911. Saussure morre em 1913. Em 1916, alguns dos seus estudantes sistematizaram esses encontros com Saussure e publicaram o curso de Linguística Geral. Nesse curso de Linguística Geral estão as bases daquilo que nós conheceremos depois como a linguística estrutural, como a lógica estruturalista na língua. Saussure vai fazer uma distinção entre dois tipos de linguística. A diacrônica, que era até então a hegemônica no campo dos estudos da linguagem. Essa diacrônica, como o nome já sugere, ela trata da evolução histórica da língua. E a sincrônica, né, que é
a forma como Saussure está querendo analisar a língua, que trata a linguagem não sob um ponto de vista histórico, portanto diacrônico, mas a partir de um ponto de vista sincrônico, ou seja, a linguagem como um sistema de elementos relacionados. Muito bem. Para Saussure, né, tomando essa lógica estruturalista do sistema linguístico, a língua, né, ela é um sistema do qual todas as partes podem e devem ser consideradas em sua solidariedade sincrônica. Tá? Eu já vou explicar o que significa essa lógica da solidariedade sincrônica. Mas é importante, antes, a gente mencionar que Saussure vai fazer uma distinção que é fundamental entre língua e fala. A língua, né, o português, o inglês, o espanhol, né, ela tem uma dimensão estrutural. A língua, ela, antes de ser simplesmente um código linguístico, ela é um sistema social, tá? Em que os seus falantes dividem são parte desse sistema, são sujeitos desse sistema linguístico. E a fala é um ato individual. Então, o que Saussure vai estudar é a língua, não a fala. Ou seja, a dimensão estrutural, não a dimensão individual. Ou seja, cada ato de fala é precedido por um sistema linguístico partilhado entre os falantes. Então, os princípios da linguística sincrônica saussuriana, esses elementos básicos, que serão depois os elementos básicos do próprio estruturalismo, porque nós estamos falando aqui da linguística estrutural saussuriana da segunda década do século XX. Ou seja, muito antes do estruturalismo como forma de pensamento surgir. Ele vai surgir lá no final da década de 40, início da década de 50. Então nós temos aí pelo menos uns 20 e tantos, 30 anos entre esses conhecimentos produzidos por Saussure e o início daquilo que nós conhecemos por estruturalismo. Então, esses elementos básicos, que depois serão os elementos básicos, que serão tomados, como nós veremos, por Lévi-Strauss no estruturalismo, são o seguinte. Primeiro, a língua, ela é um sistema. Um sistema social. Ela tem esse componente de uma solidariedade social. Ela tem como elemento-chave aquilo que Saussure vai chamar de signo linguístico. A união entre o conceito, que é o significado, que dá o sentido, a compreensão do signo, né, e a imagem acústica, que é o significante. O signo linguístico, isso aqui é uma outra questão absolutamente fundamental de Saussure. O signo linguístico, ele não une uma coisa a uma palavra, mas um conceito a uma imagem acústica. Ou seja, tudo aquilo que nós nomeamos não se trata de uma tradução da coisa que nós nomeamos. Porque a relação do signo linguístico, ela é a união entre um conceito e uma imagem acústica, e não entre uma coisa e uma palavra. O que isso sugere? Sugere aquilo que Saussure vai chamar de a arbitrariedade do signo linguístico. Ou seja, o signo nomeia arbitrariamente uma coisa. Uma coisa tem o nome de copo, porque há um batismo arbitrário na língua portuguesa do copo. Em outra língua, essa coisa que nós nomeamos copo pode ter um signo completamente diferente. Por quê? Porque há sempre a arbitrariedade do signo linguístico. Um outro elemento do signo é que ele tem um caráter relacional e negativo. Isso aqui é fundamental. Para a gente entender, por exemplo, uma teoria da diferença, nós temos de entender o caráter relacional e negativo daquilo que o Saussure vai chamar de signo. Né? Ou seja, um signo, para Saussure, se refere a outro signo
diferenciando-se dele. Ou seja, nenhum sentido é positivo. Todo sentido ele é negativo. E todo sentido só pode ser compreendido na relação, na interdependência com outro sentido. No caso, signo, né, que para usar a linguagem sociriana. Um exemplo, uma família. Vamos dar um exemplo de uma família. Um pai é um pai porque existe a ideia de família. Ele é um elemento dessa estrutura familiar. Ele não é mãe, aí vem o caráter negativo, e ele vai ter essa relação, a família formada, sei lá, pai, mãe, filho, filha, e por aí vai. Né? Ou seja, pai é pai porque não é mãe, mãe é mãe porque não é filho, filho é filho porque não é pai, não é mãe. E todos são partes de um elemento chamado família, né? De um conjunto significativo chamado família, o que ele vai chamar lá de sistema linguístico, né? Parte do sistema linguístico. Muito bem. Saindo de Saussure e entrando em Lévi-Strauss, e agora entrando na lógica do estruturalismo mesmo, Lévi-Strauss ele vai incorporar, evidentemente que tem uma série de mediações aqui que Lévi-Strauss vai fazer, tem Jacobson no meio, tem uma série de elementos que não vão ser tratados, né? Mas para tocar esse sentido em direção ao estruturalismo, Lévi-Strauss ele vai incorporar a linguística estrutural na antropologia. Né? Vai dizer o Lévi-Strauss que os fenômenos de parentesco são fenômenos do mesmo tipo que os fenômenos linguísticos. Então, há uma homologia entre a antropologia e a linguística estrutural. A grande novidade do estruturalismo, principalmente levi-straussiano, que tem início no final dos anos 40 e nos anos 50, é a relação entre as ideias de totalidade e interdependência, ambas oriundas do estruturalismo linguístico. É aquela lógica que eu falei, né? A estrutura do sistema linguístico é uma totalidade que é gerada a partir de uma interdependência relacional e negativa dos elementos. Né? A estrutura, portanto, ela é sempre totalizante. Para conhecê-la, é preciso compreender a interdependência de seus elementos, senão não tem como nós compreendermos uma estrutura, no caso aqui, uma estrutura cultural, uma estrutura foco do estudo da antropologia social. Né? Porque qual é o objetivo, né, do estruturalismo, pegando Lévi-Strauss como base? O objetivo do estruturalismo não é simplesmente conhecer as relações mais aparentes entre os elementos estruturais. Né? Essas relações que eu estava falando dessa totalidade, interdependência e negatividade, não é simplesmente isso. Né? O objetivo efetivo do estruturalismo é, além dessas relações mais aparentes entre os elementos estruturais, busca conhecer aquilo que subjaz todas essas relações, ou seja, o fundamento dessas relações. Aquilo que governa essas relações. Nos estudos levi-straussianos sobre as estruturas de parentesco, ele identificou que as 3 formas de relações familiares, né, a consanguinidade, a aliança, a filiação, fundamentam-se, e essa palavra é central, tá? Fundamentam-se sobre a existência universal da proibição do incesto. Tá? Que é uma universalidade da proibição do incesto que ele percebeu em todo tipo de comunidade humana. Tá? Então, essa proibição do incesto é aquele não dito, ou melhor dizendo, é aquele interdito não dito que fundamenta todas as relações familiares em todas as sociedades. Então, esse objetivo de Saussure, que é buscar esse fundamento
para uma determinada estrutura é absolutamente central para nós compreendermos o estruturalismo. Porque para Lévi-Strauss, em antropologia como em linguística, o método estrutural consiste em descobrir, eu estou citando aqui Lévi-Strauss, consiste em descobrir formas invariantes no interior de conteúdos diferentes. Ou seja, é central que nós saibamos, a partir do estruturalismo, que uma estrutura é uma totalidade, uma relação de interdependência a partir de elementos que se articulam entre si, mas que, sob o ponto de vista do estruturalismo, o que verdadeiramente importa é conhecer, descobrir, para usar a palavra exata de Lévi-Strauss, descobrir as formas invariantes, ou seja, o fundamento que governa conteúdos diferentes numa estrutura social. Tá? Então, eu quero que vocês tenham, assim, guardem que o elemento central do estruturalismo é essa busca pelo fundamento, essa busca pelas formas invariantes, por aquilo que não muda, por aquilo que governa uma estrutura estudada. Tá? Guardem isso, porque agora nós vamos passar para porque eu vou chamar de a destruição entra em cena. Né? E eu vou falar sobre o Abgrund heideggeriano. Tá? Abgrund significa sem fundamento, sem chão, afundamento. Tá? Eu buscarei trabalhar esse sentido que eu vou chamar aqui de pós-fundacional ao pensamento heideggeriano. Porque esse elemento de desfundamentação do pensamento heideggeriano vai ser central para pelo menos uma parte do pós-estruturalismo. Tá? Então, notem, o movimento até aqui. Nós vimos o que é estrutura, o elemento fundante necessário de uma estrutura no estruturalismo. E agora eu vou dar um passo atrás, vou falar do não fundamento em Heidegger, para depois, em Derrida, nós juntarmos essas duas coisas. Tá? Então, começando em Heidegger, para entendermos o pós-estruturalismo como a desfundamentação do estruturalismo, nós precisamos dar um passo atrás no tempo e entendermos a revolução heideggeriana concernente à questão do fundamento. Tá? Então, o meu elemento aqui heideggeriano ele é muito pontual. Tá? Eu vou falar do ser, mas somente o ser na relação com o fundamento. Então, não é o central aqui, ainda que se possa trazer muitos elementos dessa obra, não é o ser e o tempo em Heidegger. O fundamental aqui é o princípio do fundamento, esse livro, né? O princípio do fundamento, publicado basicamente 30 anos depois, pouco menos, 30 anos depois de Ser e Tempo. O princípio do fundamento foi publicado em 1956, né? Enquanto Ser e Tempo é ali do final da década de 20. Então, a discussão sobre o fundamento, porque o que Heidegger quer aqui, né, nessa obra, o princípio do fundamento? É descobrir aquilo que é título, inclusive, de outra obra do filósofo, que é a essência do fundamento. Quando nós estamos falando em fundamento, nós estamos falando exatamente sobre o quê? O que é um fundamento? De que maneira nós devemos lidar com a ideia de fundamento? Para elaborar essa discussão, Heidegger vai partir do princípio do fundamento de Leibniz. A discussão que ele vai fazer nessa obra, o princípio do fundamento, ela tem como ponto de partida o princípio do fundamento em Leibniz, que diz: nada é sem fundamento.
Ou seja, para Leibniz, tudo que existe tem fundamento. Tudo se fundamenta. E o que é um fundamento nesse sentido? E essa pergunta, ela vale também para o que nós acabamos de ver no estruturalismo sobre o fundamento no estruturalismo. Essa pergunta, ela vale tanto para nós respondermos a partir de Leibniz, mas também vai valer para o que eu acabei de falar a respeito do estruturalismo. Para Heidegger, né, ele vai conceituar o fundamento. Para Heidegger, o fundamento é, agora eu vou citar Heidegger, a base, o fundus em que alguma coisa se apoia, está e jaz. Fecha a citação. Ou seja, dizendo isso de outra forma, o fundamento é aquilo que é a causa ou a condição de algo. Ou seja, se o fundamento é a causa ou a condição de algo, significa que ele precede aquilo que ele fundamenta. Significa que ele está fora daquilo que ele é fundamento. Tá? Então, o fundamento ele está fora daquilo que ele é causa ou condição. Ele é a base, como Heidegger diz, o fundus, né, para que alguma coisa exista. Como exemplo, e aqui esse livro do Heidegger, só ele daria uma longa aula, e infelizmente eu não tenho condições de me aprofundar muito aqui, mas como exemplo, Heidegger afirma que o fundamento de uma planta, ele vai ficar capítulos falando sobre um excerto de um poema de Ângelo Silesius, um poeta contemporâneo de Leibniz, que ele vai falar lá de uma rosa. Né? Infelizmente eu não tenho como trabalhar esse exemplo, mas esse exemplo ele é muito interessante para nós entrarmos nessa discussão do fundamento como Heidegger entra. É muito interessante. Se vocês tiverem o interesse de ler esse livro, vale muito a pena, o princípio do fundamento em Heidegger. Né? Então, como exemplo, Heidegger afirma que o fundamento de uma planta é a cadeia causal que possibilita a sua existência. Ou seja, o fundamento de uma planta é o solo no qual ela está plantada, é a água da chuva, é a luz do sol, etc. Ou seja, são causas anteriores à existência dessa planta e que explicam essa existência. Essas causas, esse fundamento, é explicado pelo que Heidegger vai chamar lá, pela botânica, ou seja, uma ciência dedicada ao estudo das plantas. E só um parêntese aqui, retomando uma ideia que Heidegger já desenvolveu lá em Ser e Tempo, a ciência é sempre o estudo dos elementos ônticos, ou seja, das coisas dos entes. A ciência, e isso é muito importante porque daqui a pouco nós vamos falar de ontologia, né? A ciência, ela se dedica ao estudo dos entes, da planta, do solo, da água. Tá? A ciência não pode perscrutar o ser. Tá? Bom, notemos que solo, água, sol, essa cadeia de fundamentação da planta está fora dela, não nela. Tá? Isso é decisivo para que nós possamos entender a virada que Heidegger vai proceder. Contrariamente, que agora já começa a explicar essa virada, contrariamente a essa forma de conceber o fundamento como algo que está fora, Heidegger afirmará que o fundamento, notem bem, não pode estar fora do ente, mas no ente. Ou seja, a biologia, a botânica, a ciência vai dizer que o fundamento de algo está fora e é causa de possibilidade. Heidegger vai dizer ao contrário. O fundamento ele está no ente, não fora do ente. E como ele vai fazer essa inversão da lógica do fundamento?
Ele fará isso a partir da ressignificação do princípio do fundamento de Leibniz. Ou seja, aquilo que eu mencionei um pouco atrás. Segundo Leibniz, o fundamento é enunciado da seguinte forma: nada é sem fundamento. Nessa leitura leibniziana do princípio do fundamento, nós temos de entender que quando nós estamos lendo nada é sem fundamento, o que nos vem primeiramente à mente é: tudo tem um fundamento. Tá? Quando a gente lê nada é sem fundamento, qual é a primeira leitura, ou a primeira que Heidegger vai chamar tonalidade dessa leitura? A primeira tonalidade é: tudo tem um fundamento. Heidegger vai mudar essa tonalidade do princípio, focando os termos é e fundamento. No nada é sem fundamento, ele vai tomar o verbo é, né, e o termo fundamento. O verbo é, só notem, ele é o verbo ser. Tá? Ele é o verbo ser. Então, essa nova tonalidade vai indicar uma outra forma de vermos o fundamento. Ou seja, leremos o princípio agora. Por quê? Ser. O é ser. Tá? É o verbo ser. Leremos agora, vai dizer Heidegger, cada ente, ou seja, o que é um ente para Heidegger? Tudo aquilo que não é ser. Absolutamente todas as coisas que nós conhecemos são entes. Tá? Cada ente, como ente, tem um fundamento. Ou seja, Heidegger vai reafirmar a existência do fundamento, mas essa existência do fundamento no nível dos entes e internamente ausentes. Ele, inclusive, vai fazer uma discussão entre dois porquês, tá? Que eu não vou elaborar aqui para não criar confusão, porque eu não tenho como explicar isso de uma maneira mais detalhada. Mas ele vai dizer que a tonalidade leibniziana do princípio do fundamento, ela é uma tonalidade que busca o porquê do fundamento, mas não entrega esse porquê. E a tonalidade que ele vai introduzir agora vai entregar exatamente o sentido do fundamento. Porque para Heidegger, o fundamento não é aquele que é causa exterior para o desenvolvimento do ente. Mas o fundamento em Heidegger é o próprio ente. É o próprio florescer do ente. Ele, nesse livro, ele vai dizer que o fundamento da rosa, que é o exemplo que ele dá do poema do Ângelo Silésios, que eu chamei a atenção, o fundamento da rosa está no alto florescer da rosa. Né? Ele não está fora. Nós só podemos entender esse fundamento como um próprio fundamento. Só que isso vai gerar uma desconexão entre a forma como comumente o fundamento tem sido até o momento de Heidegger, e depois, né, porque nós veremos que é um elemento científico e epistemológico, visto daquilo que Heidegger vai entender como fundamento. Mas antes, assim, eu repito, o fundamento está no ente e não fora do ente. O ente autofundamenta-se. Isso em Heidegger. Tá? Então, qual é a mudança de tonalidade? Qual é a mudança de sinal que Heidegger vai dar sobre a busca do fundamento? Essa busca, vai dizer Heidegger, ela não é científica. Ela não é de cunho epistemológico. As ciências, nenhuma ciência é capaz de compreender efetivamente o que é o fundamento. Essa discussão, ela vai ser uma discussão sempre ontológica, ou seja, na reflexão do ser enquanto ser. O Heidegger, ele vai promover uma virada na compreensão do fundamento. Essa compreensão vai sair da dimensão epistemológica e entrar na ontológica. Então,
se a discussão sobre o fundamento é ontológica, qual é então a relação entre ser e fundamento para Heidegger? Por quê? Por que essa pergunta é importante? Porque se a ontologia ela é uma reflexão do ser enquanto ser, e Heidegger vai deslocar a discussão antes epistemológica, científica, da questão do fundamento para o terreno ontológico, que é o terreno da reflexão do ser enquanto ser, qual é a relação que se estabelece, segundo o filósofo da Floresta Negra, entre ser e fundamento? E aqui vem uma das questões mais, talvez, complicadas dessa noite. Nós entendermos a lógica do próprio Abgrund, ou seja, do sem fundo, em Heidegger. Que agora a gente entra nesse ponto para entrarmos logo após em Derrida e eu poder fechar a minha fala. Então, Heidegger vai dizer que o ser é de tipo fundamental. Ou seja, há uma relação intrínseca entre ser e fundamento. Ele vai dizer mais, que ser e fundamento são o mesmo. Notem bem, o mesmo em Heidegger não significa iguais. O mesmo significa mesmidade. Eles têm uma... Ser e fundamento coadunam de uma mesmidade, mas eles não são iguais, porque ser indica uma coisa e fundamento indica outra coisa. Tá? Que ser é, e esse é entre aspas, porque o nada é, como a gente já vai ver. Mas Heidegger coloca, ser é, na essência, fundamento. Se o ser é, na essência, fundamento, o ser não pode ter fundamento. Notem bem. Se Heidegger, como Heidegger diz, que ser é, na essência, fundamento, ser não pode ter fundamento. Ou seja, aquela lógica externa que governa os entes, sob um ponto de vista científico, não pode haver sob o ponto de vista do ser. Se ser é, na essência, fundamento, ser não pode ter fundamento. Se ser e fundamento são o mesmo, ser não pode ter fundamento. Então, se ser e fundamento são o mesmo, ser não pode ter fundamento, logo, se ser não pode ter fundamento, ser é Abgrund, sem fundo, sem fundamento. Assim, se o ente é, ou seja, uma cadeira é, um ser humano é, Deus é, porque tudo isso é ente. Se o ente é, ou seja, tem fundamento, autofundamenta-se, o ser não é, uma vez que ele não tem fundamento. Se o ser tivesse fundamento, ele não seria ser, seria ente. Tá? Então, nós podemos discutir isso um pouco depois, na hora do debate, mas o que vai ser fundamental aqui? Essa abertura pós-fundacional, né, ou seja, não fundacional, tá, que Heidegger procede em relação ao ser. Tá? Então, até agora, nós temos dois elementos. O primeiro, a estrutura, como uma totalidade formada por elementos interdependentes e com relação sempre negativa, e no estruturalismo, essa estrutura busca conhecer uma essência, um fundamento que está além dela e a governa. Em Heidegger, nós vamos ver que esse fundamento não existe no nível do ser. E no nível dos entes, ele existe. Mas ele tem um outro tratamento em relação
aquilo que o estruturalismo e o fundacionalismo apregoam, mas que, como o ser não tem fundamento, os entes vão ter sempre fundamentos precários. Nunca vão totalizar de uma forma final os seus sentidos. Tá? Lembrando que para Heidegger sempre o ser está ligado ao ente. Nós temos de pensar a diferença ontológica entre ser e ente. O ser é sempre o ser de um ente. Tá? Dito isso, eu vou passar para a última parte da minha apresentação, que é como Derrida vai ler criticamente o estruturalismo, lançando mão de elementos pós-fundacionais. Tá? Não somente heideggerianos, mas muito influenciado também pelo pensamento heideggeriano. Então, vamos tentar, de alguma maneira, juntar as peças. Né? Na primeira parte, nós vimos o estruturalismo como a busca pelo fundamento, e na segunda, Heidegger nos demonstrou que o fundamento inexiste no nível do ser. Derrida desconstruirá o estruturalismo a partir das premissas pós-fundamentais, ou não fundamentais, podemos dizer assim também, em grande medida inspiradas em Heidegger. Derrida é um dos expoentes, né, daquilo que é chamado pós-estruturalismo. E aqui uma observação sobre o termo. Né? O termo pós-estruturalismo ele é uma construção acadêmica estadunidense para classificar, né, essa nova forma de pensamento grandemente parisiense. Nem dá para dizer que é um pensamento simplesmente francês, ele é um pensamento parisiense, né? Deleuze, Derrida, Foucault, estão todos produzindo em Paris, naquela cena intelectual maravilhosa ali da década de 60, parisiense. Né? E que também não dá para chamar isso pós-estruturalismo de uma escola, é um grande erro chamar o pós-estruturalismo de uma escola, porque não existe nada estruturado como tal. Aliás, é difícil ver um desses teóricos, filósofos franceses assumindo o rótulo pós-estruturalista. Então, nós temos de tomar cuidado com esse termo, o uso desse termo, porque o que há em comum, vamos dizer assim, entre esses diversos autores dessas formas de pensamento pós-estruturalistas é que eles todos, de uma forma ou de outra, desconstruíram os fundamentos existentes no estruturalismo. Um outro elemento fundamental no pós-estruturalismo é que ele não representa um além da estrutura. Não se trata de uma espécie de retomada do sujeito unificado e transparente cartesiano. Não se trata de um retorno ao existencialismo. Não se trata de nada disso. Uma teoria da ação, não é isso. Para Derrida, especificamente, a crítica ao estruturalismo está ligada ao que ele chamará de estruturalidade da estrutura. Estará ligada a uma função da estrutura que ele vai criticar. Derrida identifica o fundamento e o essencialismo presentes no estruturalismo. A esses essencialismo e fundamento presentes no estruturalismo, ele vai dar o nome de centro. O problema não é uma estrutura ter um centro. Inclusive, Derrida vai dizer que uma estrutura sem centro é impensável. O problema está no estatuto que esse centro ocupa no estruturalismo, ou seja, como um centro fundante e fixo. Aquilo como as formas invariantes, né, que devem ser descobertas numa certa estrutura, que nós vimos lá em Lévi-Strauss. Essa função de fixidez do centro, que a gente pode chamar de fundamento, tá? Desse centro, porque centro é o nome que Derrida dá
ao fundamento. Desse centro não participar do jogo estrutural, coloca esse centro fora da estrutura. Derrida vai dizer taxativamente, o centro da estrutura não é um centro. Porque aquilo que não muda numa estrutura, aquilo que não faz parte do jogo estrutural, na linguagem derridiana, não está na estrutura, está fora. O centro não é um centro. O centro é um fundamento transcendente. O centro no estruturalismo é um centro de controle, um fundamento fixo, que governa eternamente a estrutura. Diversas são essas figuras de centro na história do pensamento humano. Essência, sujeito, consciência, Deus, homem. Na história da metafísica da presença, todas essas figuras assumiram essa condição de centro, por assim dizer. Derrida questionará esse centro fundante da estrutura, defendendo a ideia de que uma estrutura, ao contrário, não possui qualquer significado transcendental. Nesse sentido aqui, ele vai voltar àquela lógica, ou vai desenvolver uma lógica muito semelhante àquela conclusão heideggeriana de que o ente tem fundamento, mas ele se autofundamenta. Uma estrutura, ela se autoestrutura. Ela não se estrutura a partir de um fundamento que lhe é transcendente. Toda estruturação da estrutura, portanto, será interna a ela. O centro jogará esse jogo, podendo, inclusive, deixar de ser centro. Ou seja, da mesma forma como estabeleceu Heidegger, para Derrida, a estrutura autoestrutura-se, não dependendo de qualquer fundamento transcendente. A questão, né, que Derrida vai colocar é como isso ocorre. Né? Como esse autofundamento vai ter lugar. Para ele, primeiramente, a totalização de sentidos de uma estrutura é algo impossível, ou seja, a totalização final de sentidos. Tá? É algo impossível e há duas formas de perceber essa impossibilidade. Ou seja, é impossível nós chegarmos a um fundamento último, numa estrutura. É impossível uma estrutura totalizar-se completamente. Tá? Chegar a uma exaustão de sentidos. Essa estrutura ela está sempre aberta para ser reestruturada. Então, a primeira forma, né, para indicar essa impossibilidade de totalização é aquilo que Derrida vai chamar de a hipótese clássica. Que quer dizer, a estrutura não será total, uma vez que ela é, e aqui eu vou citar textualmente Derrida, um discurso finito correndo em vão atrás de uma riqueza infinita que jamais poderá dominar. Ou seja, a estrutura não será total, segundo essa hipótese clássica, que Derrida vai rejeitar, porque essa estrutura é um discurso finito, incapaz de abarcar uma infinitude que a transborda. Derrida vai preferir a segunda solução. Aqui vai ser chamada por Oliver Marshall, né, porque Derrida não dá nome, ele que dá o nome a essa hipótese derridiana, ele chama de hipótese pós-clássica, né, em contraposição à clássica. Essa hipótese pós-clássica, ela é uma hipótese extremamente heideggeriana. Tá? A totalização ela é impossível, ou seja, a totalização estrutural, ela é impossível não pelo excesso de sentidos que transbordam uma estrutura finita, como queria a hipótese clássica, mas pelo seu contrário. É porque o campo que permite essas substituições infinitas é ele próprio faltante, marcado por uma falta constitutiva. Ou seja,
há uma impossibilidade de fundamento estrutural final, justamente porque, sob o ponto de vista ontológico, o ser não tem fundamento. O ser, ele é completamente vazio, aquilo que Derrida vai chamar de a falta constitutiva de uma estrutura. E para concluir, pedindo desculpas por ter passado um pouco do meu tempo, né, o pós-estruturalismo mantém a lógica de uma totalização parcial, ela tem que ser parcial, né, que ele vai tomar do estruturalismo, além da interdependência dos elementos numa estrutura. Porém, o pós-estruturalismo desconstruirá o preceito central do estruturalismo, ou seja, aquele que visa ao encontro ou à descoberta das formas invariantes no interior de conteúdos diferentes. Isso não vai mais ter. A estrutura, ela vai se autofundamentar, ela vai se autoestruturar sem buscar mais elementos transcendentes, fundacionais ou essências. Mantém-se, portanto, a lógica da estrutura, mas sem um centro fundante, externo à estrutura e imune a mudanças. A estrutura, por fim, se autoestrutura sem a presença de um centro transcendente a ela. É isso. Muito obrigado. Agora, então, eu fico à disposição para eventuais questões. Obrigado, Daniel, que fala potente, muito bacana. Trouxe aí uma série de elementos para a gente estar discutindo, pensando ao longo dessas próximas 11 semanas. Te agradeço muitíssimo. A gente tem várias questões aí do grupo. Eu vou estar colocando algumas delas para te reagir. Enquanto tu vai te preparando para as questões do grupo, vou te colocar uma primeira provocação minha. Se não te parece que nessa autofundamentação, onde Heidegger e Derrida conseguem chegar, a gente não teria também uma espécie de uma transcendência, ainda de um pensamento transcendente no sentido mais metafísico do termo. Estou pensando aqui, por exemplo, que a gente teve no começo da psicanálise com Freud, uma relação com o instinto, ou mesmo em algumas fenomenologias, em alguns humanismos, você tem isso muito, vamos pensar o Carl Roger, por exemplo, você tem muito forte essa ideia de que o ser, ele se faz por si mesmo, sem um plano de exterioridades. Então, não haveria ainda aqui um princípio metafísico aí que não está bem solucionado? Bom, essa é uma crítica que os críticos de Heidegger ainda fazem a Heidegger. Eu prefiro dizer que, na minha opinião, Heidegger é muito convincente, né? No sentido de... Mas assim, reforço, essa é uma das grandes críticas que Heidegger recebe. Né? Mas eu ainda acho convincente, justamente pela distinção que ele vai fazer, né, na diferença ontológica entre ser e ente. Né? No momento em que nós não podemos dizer, à la Heidegger, que o ser é alguma coisa. Né? O ser nunca pode ser alguma coisa. Então, nesse sentido, é assim que Heidegger sai dessa... sairia, né, dessa crítica. Porque vamos dar alguma substância, alguma essência, alguma sempre muito precária e contingente ao ente, nunca ao ser. Tá ótimo. Vou te colocar, então, algumas questões que chegaram para a gente. A Suelen Assunção. Preferes uma a uma ou faço um bloco? Como é que Não, melhor uma a uma, porque a minha memória não é muito boa. Não. A Suelen Assunção Santos está colocando o seguinte: há uma intensa denúncia no sentido de colocar o pós-estruturalismo como um maldito que impulsionou a pós-verdade. Como podemos abordar essa questão no sentido de diferenciá-las?
Essa é uma questão... Bom, para começar, o pós-estruturalismo ele é maldito e é bom que ele seja maldito. Eu acho que isso é uma questão bem interessante, assim, para nós pensarmos sobre o pós-estruturalismo. Eu acho que... Eu diria assim, que há uma possibilidade de nós pensarmos a pós-verdade como alguma coisa derivada do pós-estruturalismo. Mas é que eu acho que também tem alguns elementos da pós-verdade que não são nada pós-estruturalistas. Porque a pós-verdade, na verdade, ela indica mentiras. Né? Não simplesmente novas leituras, né? ou como vamos pegar na própria lógica da destruição heideggeriana, que não é pós-estruturalista, é pós-fundacional ou não fundacional, né? Que essa leitura da destruição heideggeriana, que depois Derrida vai chamar de desconstrução, vai traduzir por desconstrução, né? Essa nova leitura, essa nova textualidade, ela vai buscar reativar sentidos que estavam sedimentados, para usar a expressão, né, a discussão, né, russeliana, mas com outros termos, né, entre reativação e sedimentação. O pós-estruturalismo ele vai utilizar muito dessa forma de leitura, que significa o quê? Aquilo que nós entendemos como verdade, aquilo que nós entendemos como imutável, na verdade, foi fruto de uma decisão tomada naquilo que Derrida vai chamar de um terreno indecidível, né? Onde outras decisões eram possíveis. Isso abre uma possibilidade de nós questionarmos absolutamente tudo. E nesse sentido, e por que abre essa possibilidade? Justamente porque o fundamento de uma verdade está nela mesma. E na relação contingente que ela vai estabelecer com outras verdades que estão concorrendo ali no momento em que ela se sedimenta ou se hegemoniza. Isso é a produção de qualquer verdade social sob essa perspectiva. Então, sob essa perspectiva, dá para se pensar pós-verdade, pós-democracia, pós qualquer coisa. Agora, um elemento da pós-verdade que não é nada pós-estruturalista é a mentira, simplesmente. Porque a pós-verdade ela tem muito pouco de pós, no sentido que nós estamos falando aqui. A pós-verdade, ela indica, muitas vezes, uma mentira, uma enganação, que não é exatamente, aliás, não é nem perto daquilo da leitura desconstrutivista, por exemplo, de Derrida. Então, nesse sentido, eu acho que, por um lado, digamos que dá essa possibilidade, ainda que a pós-verdade, ainda que quem construa uma lógica da pós-verdade, não seja pós-estruturalista, nem saiba do que a gente está falando. Mas sim, abre uma possibilidade de se questionar. Agora, se questiona a partir de mentiras. Aí isso não é nada pós-estruturalista. Ótimo. O Pedro de Humanas está colocando o seguinte: nessa perspectiva, o que seria o racismo, machismo estrutural? Perde o sentido? Não, eu acho que não. Nós podemos falar sobre racismo, machismo estrutural de uma forma muito mais interessante a partir de uma perspectiva pós-estruturalista. Porque o pós-estruturalismo, novamente, a operação desconstrutivista, ela vai ir
no momento da decisão em que uma certa condição, uma certa relação entre homens e mulheres era dada, né? Entre brancos e negros era dada, e que se mostra que isso é uma construção discursiva, não exatamente um elemento natural. Né? É a partir, porque o pós-estruturalismo, isso é muito importante, o pós-estruturalismo ele surge no final da década de 60, sobretudo na França e principalmente em Paris, no meio daquele levante de maio de 68. Ele também é fruto de maio de 68, ainda que Derrida tenha escrito o texto fundador do pós-estruturalismo um ano antes. Mas toda essa mudança cultural, ela é muito bem percebida e acompanhada pelo pós-estruturalismo. Então, nesse sentido, o pós-estruturalismo ele abre uma possibilidade infinita da gente pensar novas relações de opressão. Né? E ele segue uma tendência de construções de novas identidades que passam a ocorrer no mundo a partir do final, pelo menos no mundo ocidental, europeu e norte-americano, inicialmente, né, e depois se espalha para outros lugares no final da década de 60. Maravilha. O Caio Varela está perguntando o que você diria que o papel de Platão e a teoria Parmênides-Heráclitos teve para o estruturalismo. Assim, essa é uma questão interessante. Estrutura é algo que existe desde a Grécia clássica. Tá? O termo estrutura não foi criado pelo estruturalismo no século XX. Inclusive, um parêntese aqui, quando eu estava falando de Saussure, não sei se vocês perceberam, mas Saussure não usa o termo estrutura. Saussure usa o termo sistema. Saussure não fala em estrutura linguística, ele fala em sistema linguístico. O estruturalismo, aí da década de 50 em diante, o estruturalismo, ele não inventou o termo estrutura. Mas tem um grande debate entre os estruturalistas, inclusive. Esse termo é um termo que já existe na história da filosofia. A questão aqui é tomar o termo estrutura a partir da lógica que Saussure dá ao sistema linguístico. Ou seja, a estrutura vai ser necessariamente, essa é a novidade, né? A estrutura vai ser necessariamente uma totalização de elementos interdependentes e correlacionados nessa interdependência de forma negativa. Essa é a distinção. Mas falar em estrutura, o que o papel é muito pouco, né? Porque o estruturalismo ele depende muito, né, da lógica saussuriana, que o termo estrutura ele não é criado e não aparece desassociado de uma construção teórica que é uma construção do século XX. Legal, Daniel. A Larissa Pedra está te perguntando que termos mais precisos ou rigorosos podemos utilizar para falar desse pensamento parisiense que aprendemos a chamar de pós-estruturalismo com os acadêmicos estadunidenses? Não há. Né? Não há. O termo pós-estrutural... Isso é muito interessante. Essa questão ela é muito interessante. Eu vou dar um exemplo. O Derrida que nós conhecemos,
nós conhecemos via Estados Unidos, não via França. Foucault se torna um best-seller nos Estados Unidos. Mas Derrida, fundamentalmente, passa a ser lido muito mais em inglês do que em francês. E passa a ter um lugar destacado na academia estadunidense muito maior do que na francesa. Aliás, na francesa, pode até parecer estranho o que eu vou dizer, Derrida não é o mesmo Derrida. Não tem a mesma, digamos assim, construção simbólica, como nós o conhecemos, como ele teve nos Estados Unidos. Então, assim, não há termos mais rigorosos para nós utilizarmos para nomear esse conjunto de autores, tá? Que estão falando sobre diversas perspectivas das ciências humanas. É na filosofia, nos estudos de linguagem, na poética, na literatura, na filosofia política. Tem uma série de autores, né, que vão trabalhar desde essa perspectiva, mas nem todos vão se autodenominar. Esses da primeira leva, eu nunca vi nenhum se dizer pós-estruturalista, né? Então nós usamos esse termo com todas as reservas que devem ser guardadas pelo uso desse termo. E uma leitura interessante é a biografia do Derrida. Na biografia do Derrida, todas essas questões sobre a construção do termo pós-estruturalismo, sobre as condições de emergência dessa construção, sobre toda a trajetória, nessa biografia do Derrida, agora eu não só estou, acho que é Peter Benoit, eu acho que é o autor, eu não me lembro, não estou me lembrando o nome do autor, né? Mas é uma biografia, tem umas 600 páginas, é um belo livro, um livro que se lê muito rápido, né? E que conta toda a trajetória dele, e como ele teve, isso foi muito bem percebido pelo autor, como ele teve essa diferença de tratamento na academia estadunidense e da francesa. Então, não tem um termo mais exato, mais técnico, mais correto. Nós usamos pós-estruturalismo com essas reservas, dizendo que não é uma escola, né? Digamos, diversas formas de pensamento que criticam e desconstroem os fundamentos e essências presentes nas estruturas do estruturalismo. Daniel, imagino que estejas cansado. Vou te colocar uma última questão, então, para a gente finalizar a brincadeira. A questão colocada pela Tamara Parteca, pensando o pós-estruturalismo, como relacionar aquilo que você disse sobre, para Heidegger, o ser com Nietzsche, no que ele diz, torna-te o que tu és. Se trata de devir? Não sei falar sobre Nietzsche. Isso eu vou deixar para o meu amigo Edio falar sobre Nietzsche. Talvez a gente possa fazer aqui, inclusive, um exercício tentando responder conjuntamente essa questão. Eu vou falar do Heidegger. Para Heidegger, o ser não é. Aí que tá. O ser não pode ser. Inclusive, sendo mais exato, em Heidegger, ser nada é. Ele aparece fenomenicamente na expressão do ente. Por que ser não é em Heidegger? Ser não é em Heidegger porque ele é vazio, porque ele é sem fundo. Se ser tivesse fundamento, se ser fosse,
ele seria ente, não seria ser. Para que nós possamos falar de uma multiplicidade de entes que carregam os seus seres, porque cada ser é ser de um ente, esse ser não pode ter fundamento, ou seja, ele não pode ser. Eu vou aproximar a provocação do Daniel, do nosso personagem principal, como ele falava antes do Deleuze, e de uma leitura que talvez seja a leitura que o Deleuze faz do Nietzsche, nesse sentido, do torna-te aquilo que tu és, com a ideia do pré-individual ou do impessoal. Então, no Deleuze você vai ter alguma coisa que está sempre nos compondo, sempre nos inventando, sempre nos produzindo, mas que não propriamente estaria num jogo essencial, não está no sujeito, mas sim naquilo que ele vai chamar de, num determinado momento, de máquinas desejantes, ali com o Antiédipo, com o Guattari, e mais tarde eles vão trabalhar isso como agenciamento. Isso tudo está ligado com o virtual, isso tudo está ligado com o pré-individual, isso tudo está ligado com o impessoal. Então, de novo, é próximo do que o Daniel trabalhou a noite toda para a gente, é um não fundamento, mas que está numa outra posição, que acho que seria legal a provocação que o Daniel faz para um outro debate, a gente poderia pegar aí um outro momento e fazer essa tensão funcionar de uma maneira mais longa, né? Agora a gente já está em 8h31, 20h31, já temos aí o término da nossa fala de hoje. Imagino que o Daniel já deva estar exausto, aí foi uma excelente fala, cara, parabéns, super potente a tua exposição, gerou uma série de questões. Esse vídeo já temos aí a autorização anterior, já tinha falado com o Daniel nesse sentido, da gente poder publicá-lo. Então ele vai ficar aí na nossa página, quem não pôde assistir hoje e quiser assistir na sequência, vai ter aí essa oportunidade. O pessoal está lembrando mais uma vez, quem fez a inscrição e quiser receber a certificação, por favor, não esqueçam de assinar aí nossa lista de presença, nosso formulário, que está sendo colocada aqui na página nesse momento. Eu agradeço mais uma vez a presença de todas vocês, de todos vocês. Para a gente finalizar, eu queria mostrar alguns rostos, algumas caras que são muito importantes para execução, para isso tudo que vocês viram acontecer essa noite aqui. Pessoal que está trabalhando comigo no LAPS, no Laboratório de Arte e Psicologia Social, queria rapidamente que eles dessem um salve aqui para vocês. Foi muito trabalho, pessoal que pegou firme aí comigo, e um esforço coletivo, um trabalho grupal muito bonito, que deu origem aí a tudo que vocês estão assistindo essa noite. Então, não sei, Renata, como que a gente vai colocar, de 3 em 3, talvez, se a Renata Pérez já está aqui, a Andressa, a Renata, a Vitória, são estudantes do curso de Psicologia aqui da UFPEL. Temos, além das 3, também a Luísa, a Mariana e o Ellison, o Alec e a Luísa.
Esse é o Lapso, o Laboratório de Arte e Psicologia Social. Damos mais uma vez as boas-vindas a todas, a todos. Daniel, queria tuas últimas palavras aí para a gente poder encerrar essa noite tão bacana. Bom, gostaria de agradecer novamente, então, a oportunidade, dizer que o que eu busquei trazer aqui foram primeiras impressões, tentando, e é muito isso, assim, sabe, sabendo que é muito difícil, né, mas tentando ser didático a partir de um conteúdo que dificilmente apresenta-se didático, né? Falar sobre o pós-estruturalismo é sempre um desafio, porque não é uma forma de pensamento fácil, não é uma forma de pensamento intuitiva. Nós não estamos acostumados a pensar dessa forma, muito pelo contrário. Então, fico à disposição, né, convido aqueles que não estão, né, inscritos no nosso curso, né, no nosso evento, né, Deleuze, Modos de Usar, que participem das outras apresentações públicas aqui no Facebook, e porque tem muita coisa boa vindo. Eu fiz apenas uma introdução, né, eu acho que o melhor está por vir, né, a partir aí já da próxima semana. Gostaria novamente, então, de agradecer ao Edio, de agradecer ao pessoal que está fazendo o apoio. Tudo saiu de uma maneira, pelo menos para mim, muito bem executada. É um trabalho que demanda muito, né, e eu gostaria de prestar publicamente esse reconhecimento a todas, a todos que estiveram aí fazendo isso acontecer. Então, só tenho a agradecer e desejar uma boa noite a todas e a todos. A gente que agradece, Daniel, foi uma fala incrível. Muito obrigado por esse bom abre-alas aí para o nosso Deleuze Modo de Usar. Um beijo para todo mundo. Nos vemos semana que vem. Oficina do professor Luiz Arthur Costa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tchau, tudo de bom. Tchau.